No capítulo anterior, o rei Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal, mas deixa seu filho Pedro governando o Brasil. Os portugueses não gostam nada disso. Chamam o príncipe de volta e exigem que o Reino Unido do Brasil volte a ser uma simples colônia. Os deputados portugueses pegam pesado. Acabam com os tribunais e repartições públicas brasileiras e demitem milhares de funcionários. José Bonifácio de Andrada e Silva, vice-presidente da província de São Paulo, fica indignado e elabora um manifesto de repúdio às cortes de Portugal, pedindo ao príncipe regente que permaneça no Brasil. Com o apoio da classe política brasileira, o jovem Pedro diz ao povo que fica. Os portugueses reagem e mandam o general Jorge de Avilés levar o príncipe para Lisboa. Mas é o general que volta para Portugal, expulso pelas tropas brasileiras. José Bonifácio é nomeado ministro e inicia um movimento pela independência. Em agosto de 1822, as cortes portuguesas mandam uma carta exigindo a volta do príncipe e declarando traidores os ministros brasileiros. Como Pedro estava em São Paulo, sua esposa, a carismática princesa Leopoldina, é quem recebe a carta. Ela reúne os ministros e manda uma mensagem para o marido, sugerindo que o momento havia chegado. Os relatos históricos mostram que o grito do Ipiranga não aconteceu exatamente como foi pintado. O príncipe estava nas margens do rio Ipiranga, convalescendo de uma diarreia. Quando leu a mensagem, montou em sua mula e declarou a independência. Depois, seguiu viagem para o Rio de Janeiro, onde foi recebido como herói. Aclamado imperador, Dom Pedro enfrenta algumas guerras internas, lideradas por portugueses que não queriam a independência. É quando José Bonifácio resolve chamar o experiente navegador Thomas Cochrane, um ex-almirante britânico e mercenário nas horas de folga, que assume o comando da Armada Brasileira e ajuda a vencer os conflitos. Uma destas guerras era contra a Confederação do Equador, um movimento que pregava a separação de vários estados do Nordeste e a formação de uma república independente, e foi duramente reprimido. A independência fez do Brasil uma nação soberana, mas custou caro aos cofres públicos. Os brasileiros tiveram que assumir uma dívida salgada que Portugal tinha com o Reino Unido e ficar dependente dos empréstimos ingleses pelas décadas seguintes. Depois de outorgar uma Constituição liberal e avançada para a época, ainda que com excessivos poderes para o imperador, Dom Pedro I enfrentaria a oposição da imprensa, da Câmara e do Exército, que não queria oficiais portugueses em seus quadros. Uma guerra desastrada contra a Argentina e a fabricação de dinheiro para pagar dívidas públicas pressionam o imperador, que volta para Portugal, mas tem força política para deixar seu filho, Dom Pedro II, no trono do Brasil.